Fala galera, aqui se liga no canal do Nos Acréscimos, tudo beleza com vocês? Espero que sim, porque hoje estamos aqui para mais um NA Debate, é a quarta edição do NA Debate, durante essa Copa do Mundo, trazendo tudo sobre a Copa, comentários, analisando os jogos e, claro, com especialistas no assunto aqui. Hoje estarei ao lado de craques dos comentários, Jamile Gervásio, estarei também com Matheus Laier e Rafael Teles, que vão comentar bastante. Mas antes vou pedir para você aí se inscrever no canal, deixar o seu like, você que é novo por aqui, divulga para os amigos, seja muito bem-vindo. Vai aí se inscrevendo, se atualizando no canal do Nos Acréscimos. Bom, vamos falar bastante, claro, do jogo do Brasil ontem. O Brasil venceu a Escócia por 3-0, mais uma vitória aliviante. E eu vou trazer para cá, logo de cara, dois especialistas no assunto. Eles estão juntos diretamente da redação NA, Rafael Teles e Laier vão estar aqui comigo agora. Você já vê aí na tela. Começando por você, Laier, seja muito bem-vindo. Pode falar aí o que você achou dessa estreia da seleção brasileira. E aí, Cadu, todo mundo que está assistindo, eu gostei muito do jogo do Brasil. Eu acho que a gente precisava de uma vitória que convencesse mais, porque o Haiti não era um adversário que a gente poderia considerar o 3-0 uma vitória tão convincente assim, porque é um nível de enfrentamento muito diferente do que a gente vai ter. Agora a Escócia, que é um time mais encorpado, com jogadores mais conhecidos no cenário mundial, a gente conseguiu fazer uma partida muito boa, muito tranquila também, não tivemos tanta chance de gol da Escócia assim no jogo. Acredito até que o Haiti levou mais perigo do que a Escócia para o gol do Alisson. Então, eu acho que a gente ter conseguido uma vitória tão segura dessa forma dá muita confiança para o Brasil agora para o mata-mata. É isso aí, uma vitória segura. E o que você achou, Rafael Teles? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Cadu. Boa noite, Jamile. Boa noite, Laia. Estou estreando com mais um participante, agora o Laia. Estou especialista nesse negócio de siamês, eu e Laia. Antes foi o Rafael, para comentar esse jogo do Brasil. Eu estou muito feliz com a vitória do Brasil. Eu acho que numa Copa do Mundo, onde que tudo é muito estudado, onde as equipes são muito qualificadas, uma vitória dessa aumenta o mental, a equipe fica muito confiante. Eu acho que todo mundo sentiu ontem, depois do jogo, que o Brasil entrou, tipo assim, como favorito na competição. Agora a gente enxerga o Brasil com muito mais sentimento de vitória. A gente pode acreditar, e agora eu estou fechado com o que vier, a gente consegue ganhar. Vier uma Holanda, eu tenho o que provar. Eu acho que o problema do Brasil é porque a gente não tem muito parâmetro com as outras seleções, porque o trabalho é novo. Então, tipo assim, a Espanha já foi colocada no ciclo dela em posições ruins, mas esse Brasil não. Então, é um problema para o Brasil. Mas, de resto, só positividade para o Brasil hoje. É isso aí, também vai compor aqui o nosso debate a Jamile. Seja muito bem-vinda, Jamile, ao NA Debate. Pode falar o que você achou dessa vitória convincente da seleção brasileira. Boa noite, Cadu. Boa noite, pessoal. Bom, é lindo ver o futebol, né? É lindo ver o Brasil praticar o futebol. Ancelotti entrou com um 4-3-3 e foi lindo, porque a gente viu o Brasil com uma postura muito bonita dentro de campo. Eu estava falando que faz tempo que eu não vi o Brasil jogar com essa postura dentro de campo. Jogar com pressão. A Escócia, ela tinha pouco tempo com a bola, pouco tempo bom com a bola, e o Brasil pressionava, os 2 gols que saíram foram com essa pressão. Então foi lindo ver o Brasil jogar bem coletivamente. Obviamente nós tivemos destaques individuais, Vinícius Júnior com os 2 gols, mas a gente consegue falar mais pessoas, com mais pessoas fizeram bons jogos ali. Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Ryan, que novo, mas ainda assim vestiu bem a camisa, jogou muito bem. Então foi lindo ver o Brasil jogar ontem e esperamos ver essa mesma postura com seleções que vão vir e seleções fortes vão vir. Pode vir Japão, pode vir Holanda, que se Deus quiser estaremos fortes lá também. É isso aí, confiança lá em cima para as próximas fases. Bom, vamos falar então bastante desse jogo aqui nesse início de programa. Começando com o Laia, essa vitória para você foi convincente, Laia, porque o jogo contra o Haiti, o Brasil também venceu por 3-0, mas ficou muitas dúvidas no ar, né? A seleção não empolgou, principalmente no segundo tempo.
para você, o jogo de ontem traz segurança? Então, como eu havia comentado, a gente comparar só o resultado entre o jogo contra o Haiti e a Escócia, a gente vai achar que o Brasil está muito bem de qualquer forma. Mas se a gente reparar o jogo contra o Haiti, era um jogo que a gente tinha muito mais facilidade de trocar passes. A gente a gente teve mais posse de bola por bastante parte do jogo ali no final. O Haiti deu uma pressionada, então acaba que o número é mais equilibrado do que realmente foi. E contra a Escócia, mesmo não tendo a bola na maior parte do tempo, a gente conseguiu pressionar eles não conseguiram criar chance no primeiro tempo. A gente teve muita tranquilidade para marcar a saída de bola, o que a gente não estava conseguindo. Mesmo contra o Haiti conseguia sair jogando da nossa primeira linha, conseguia furar com muito mais tranquilidade do que a gente viu a Escócia. Então, eu acho que o Brasil conseguiu se acertar muito melhor na marcação, principalmente, e quando você está com a marcação cerrada, o ataque tem espaço para brilhar. E o ataque é a nossa principal virtude, onde estão nossos melhores jogadores, e é muito bom também a gente conseguir ver o melhor jogador da seleção, o Vinícius Júnior, fazendo a partida que ele fez, fazendo a competição que ele vem fazendo, porque é algo que a gente vinha cobrando muito ele, a gente via nas eliminatórias que não estava conseguindo sair, ele não estava conseguindo desempenhar o futebol que a gente sabe que ele pode desempenhar, mas nessa Copa do Mundo, realmente, o camisa 7 da seleção, ele deslanchou, 4 gols, 1 assistência, então a gente pode ter a certeza de que um dos melhores jogadores do mundo está do nosso lado, então o Brasil vem muito confiante para o mata-mata. É isso aí, e o Telles até citou a questão da seleção brasileira vencer, trazer essa confiança para os próximos jogos, mas tem uma questão que era muito discutida e criticada nessa seleção, que era a marcação no meio de campo, né, Telles? E ontem parece que isso foi ajustado, o Brasil foi bem por aquele setor, Bruno Guimarães também jogou muito bem. Como você avaliou esse setor no meio de campo no jogo de ontem? O setor do Brasil, eu acho que eu posso mais destacar talvez seja o meio campo, né? O ataque, o segundo gol do Matheus Cunha, primeiro gol do Matheus Cunha, terceiro gol do Brasil, foi um gol de roubado. O Bruno Guimarães e o Matheus Cunha roubam essa bola e o Bruno Guimarães faz uma excelente jogada, praticamente dá o gol para o Matheus Cunha. Então, mostrar como que o meio campo está encaixado. O Paquetá achando passe. A bola que o Paquetá enfia para o Vinícius Júnior, ele quase faz o hat-trick ali, é coisa de gente que está conseguindo treinar, conseguindo pegar o que o Ancelotti quer. Muitas vezes a gente vê um losango com o Casemiro mais recuado, os dois mais para frente, e o Brasil conseguindo tocar muito bem a bola. Então isso mostra como que o Brasil vai colocando na prática o que o Ancelotti quer, que é botar o Vinícius Júnior para dentro, botar o Matheus Cunha para dentro, para eles conseguirem canalizar as maiores oportunidades do Brasil. E chovendo molhado, o Vinícius Júnior fez uma outra grande partida, o Bruno Guimarães cresce de produção. Para mim, na minha opinião, se não fosse o Vinícius, o Bruno Guimarães é o grande nome da era Ancelotti. Ele conseguiu, ele jogou bem protegido, ele vem crescendo de produção. Eu acho que o jogo contra Marrocos diz contra ele, mas ele realmente voltou contra o Haiti e jogou muito bem contra a Escócia. É isso aí. E Jamile, você até citou aí da marcação, da pressão alta. O Ryan e o Vinícius Júnior foram fundamentais nesse fator. Você acha que essa marcação, pressão que encaixou e faltou nos outros jogos, principalmente contra Marrocos, foi fundamental para o resultado ontem? Com certeza, como eu mesmo falei, os 2 gols do Vinícius saíram a partir dessa marcação alta. O primeiro feito pelo Ryan, que marcou o zagueiro da Escócia e passou para o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tirou muito bem do goleiro e marcou o primeiro gol ali. E a segunda feita pelo próprio Vinícius Júnior, aquela marcação alta que ele perde e pressiona. O Brasil perdia e novamente pressionava. Isso foi fundamental para os 2 gols na partida. E durante todo o tempo, durante todos os 90 minutos, o Brasil pressionava, o Brasil com a bola jogava muito bem, o Brasil sem a bola jogava muito bem, e defensivamente, não só nessa pressão, precisamos falar, Bruno Guimarães jogando muita bola, Bruno Guimarães, seus desarmes, o Bruno Guimarães saindo com a bola também, juntamente com o Marquinhos, fez uma diferença absurda na partida. Então, o Brasil pressionando assim é fundamental, mas voltando para a realidade, é a Escócia. E sabemos que não vai ser assim todos os jogos. Sabemos que tem jogo que taticamente, com seleções taticamente melhores, não vai ser assim. Não vai ser toda a bola que nós vamos pressionar, vamos tirar do zagueiro, vamos fazer o gol. Não, mas já ter essa postura dentro de campo traz um diferencial para a seleção, com certeza. É isso aí. E a gente vai falar agora sobre o craque do jogo. Vou até
pegar uma licença poética no programa de hoje, que a gente vai começar o jogador a jogador já de uma vez pelo Vinícius Júnior. A gente sempre começa pelo goleiro, mas vamos começar pelo Vinícius Júnior, porque ele merece destaque, porque ele é o grande nome da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. A gente falava muito sobre as cobranças ao Vini, que ele não assumia esse protagonismo na seleção brasileira. Era muito cobrado que ele era protagonista no Real Madrid, mas não conseguia ser protagonista na seleção brasileira. E essa Copa do Mundo veio para provar que o Vini, sim, agora assume a responsabilidade. 4 gols na Copa do Mundo, está brigando aí pela artilharia. Começando por você, Laia, o que você está achando? O que você define essa Copa que o Vinícius Júnior está fazendo? Cara, a gente cobrava muito do Vini. Claro que se você cobra é porque você acredita, né? Então, se fosse um jogador que a gente não via potencial, não teria por que cobrar o quanto que a gente cobrava. E a gente via o Vinícius Júnior no Real Madrid, um jogador que encanta, que brigou por bola de ouro, que foi campeão 2 vezes da Champions, gol na final, ganhou o The Best. Então, a gente tinha essa esperança também, muito por conta de a gente não estar vendo o Neymar na seleção, que antes do Vinícius era a esperança que a gente tinha. Então, esse fato da gente ter um novo jogador para se apegar, assim, realmente é complicado, porque se ele não performa, a gente vai ficando incomodado, mas realmente nessa Copa do Mundo, o Vinícius Júnior ele veio para provar que ele é realmente o cara da seleção, que todo esse tempo que a gente passou de incerteza, não tendo a confiança que a gente tinha nele, ele está botando para provar aí que é o nosso melhor jogador, que vai tentar carregar, pelo menos, a gente o mais longe que ele conseguir na Copa do Mundo, tá chamando a responsabilidade nos jogos, o que vinha sendo complicado, a gente vinha muito vendo o Vinícius Júnior encaixotado na lateral do campo, preso ali com lateral, às vezes uma marcação até tripla dos times, lateral, zagueiro, volante. Agora o Vinícius está conseguindo se receber as bolas com mais liberdade, até pelo fato do Ancelotti estar pedindo para ele cortar mais em diagonal, para receber a bola mais perto do gol, a gente está podendo ver o Vinícius mais protagonista. Para mim, eu acho que não é nem dúvida, foi disparado o melhor jogador do Brasil, teria feito seu hat-trick se não tivesse um gol mal anulado, na minha visão. Então, o Vinícius Júnior, nessa partida, só tem o que ser elogiado. É isso aí, já que você tocou no assunto, também vamos falar disso, já pedindo a opinião do Telles, daqui a pouco a Jamile também fala. Para mim, um gol também mal anulado era para ter sido ali um hat-trick do Vinícius Júnior, né, Telles? Eu acho que não. Eu acho que o lance foi bem anulado porque existe a falta. O Vini pega o pé do cara. Eu acho que falta critério, né? Porque se você pegar o que o Messi fez contra a Argélia, nem cartão foi. Mas o que o Vinícius Júnior fez, o gol foi anulado. Eu acho, para mim, que tem as duas opiniões. Para mim, eu anularia o gol porque ele realmente pega no pé do cara, atrapalha dele encostar na bola. Mas falando sobre a atuação do Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior mostrou quem ele é. Ele não mostrou muito... Ele não está fazendo nada de diferente. A gente via isso no Real Madrid. Faltava a gente ver isso na seleção. Ele mostra que ele é um jogador de seleção. E me irritava quando as pessoas diziam que ele era jogador de clube, que ele não decidia contra a Bolívia. E ele tinha que driblar 2 marcadores, pelo menos, para conseguir fazer alguma jogada. E agora, no esquema organizado, com o time organizado, com o mental dele bem, por causa das cobranças, que as cobranças abaixaram depois da chegada do Ancelotti, você vê que ele vai render. Você vê que ele é muito competente no que ele faz. O Vinícius Júnior, na minha opinião, é o melhor jogador do ciclo do Ancelotti e com muita sobra até. Eu disse o Bruno Guimarães, mas ele fez gol na maioria dos jogos. Ele fez gol contra o Equador, fez gol contra... Quem mais que ele fez gol Fez contra a Colômbia, né? Contra a Colômbia. Colômbia não era o Ancelotti, mas tudo bem. Mas ele fez muito gol nesse ciclo desde que o Ancelotti chegou. Ele, na minha opinião, ele vem mostrando o que ele é de jogador. O caráter dele lá no Real Madrid está se refletindo na seleção. E isso só vem a melhorar para a seleção porque tira a pressão dele. E você vê que em seleção, em Copa do Mundo, ele já tinha jogado bem em 2022, mas agora ele é o nome da seleção. Tipo assim, não tem muita discussão. É o nome, é o cara do momento. E não foge da responsabilidade. Não foge. Não responde de momento nenhum. Vinícius Júnior, mesmo quando estava na baixa na seleção, ele sempre aparecia quando precisava, mesmo que fosse para tentar 10 dribles no jogo, errar 7, acertar 3, ele estava lá tentando. Então é um cara que merece todo o holofote que está tendo, porque nunca se escondeu. É isso aí, e uma coisa que a gente até esquece, né, porque são tantos desfalques na seleção, mas o grande nome da era Ancelotti vinha sendo o Estevão, né?
E é um grande desfalque que hoje a gente nem lembra dele, mas imagina o Estevão também nessa seleção titular aí da Copa do Mundo. Ajudaria muito o próprio Vini também. Então, a seleção brasileira que sofreu muito com desfalques, como a gente vê também na lateral direita. Agora, voltando para Jamile para falar sobre o Vini, eu só discordo um pouco do Rafael, porque eu acho que quem até chuta o Vinícius Júnior é o jogador escocês. Eu achei que foi ali realmente um gol mal anulado. Então, a sua opinião, Jamile, e também o que você está achando da Copa do Vinícius Júnior? Incrível. Vinícius Júnior está jogando que ele joga bola com o Ancelotti. No Real Madrid mesmo, Vinícius Júnior já jogava essa mesma bola com o próprio Ancelotti. Então, o Ancelotti ele deixa ele mais livre, deixa ele circular mais livre ali no ataque. E isso faz diferença para ele. A gente vê a diferença que isso faz, que ele chega na bola, ele busca também, mas estrela, está sendo protagonista completamente. Infelizmente, não marcou o hat-trick dele ontem. Por sim, Rafael, erro da arbitragem. Você é uma das primeiras pessoas que eu vi que discordou. Mas o jogador só apenas perdeu a frente da bola ali. O Vinícius Júnior, rápido como ele conseguiu fazer esse desarme, mas pênalti. Gol completamente mal anulado. A arbitragem estava mal no geral, né? Foram muitos erros de arbitragem durante todo o jogo, e esse foi o pior, porque poderíamos estar aqui falando sobre um hat-trick do Vinícius Júnior. E faz tempo que a seleção não... Acho que a última pessoa que fez o hat-trick foi o Pelé. Pelé acho que foi a última pessoa que fez hat-trick em uma partida pela seleção, e agora seria o Vinícius Júnior. Infelizmente, isso não aconteceu. Isso é um dado para se buscar. Em Copas do Mundo, realmente eu não me lembro aí de outro jogador pela seleção que tenha feito um hat-trick. Bom, então vamos lá, continuando agora, o nosso jogador a jogador. Vamos começar tradicionalmente pelo goleirão Alisson, e aí eu vou começar com o Layer, depois o Teles, depois a Jamile. Vocês comentam brevemente o que vocês acharam da participação do Alisson no jogo e também deem uma nota, né? E aí a gente vai comentando assim todo o jogo. Pode começar com você, Layer. Cara, o Alisson não teve tantas oportunidades assim para fazer defesas, mas quando foi acionado foi muito seguro. Teve um lance no final do jogo 3-0, que a Escócia consegue ali no embola dentro da área, finalizar quase dentro da pequena área, ele busca a bola assim. Então foi um goleiro muito seguro para a gente. Tem muita crítica em volta do Alisson, eu sou um defensor ferrenho, assim, eu acho que ele vai muito bem sempre pela seleção. Acredito que nos jogos eliminatórios realmente não teve muito o que fazer. Se você for crucificar o goleiro porque ele não pegou um pênalti, infelizmente vai ter muito goleiro que a gente vai ter que crucificar. Então, eu acho que o Alisson foi bem. Se tivesse sido aquela partida burocrática do goleiro, que ele está só ali assistindo o jogo dentro, então, eu daria uma nota 6, mas como ele fez 2 boas defesas ali, eu acho que o 7 está de bom tamanho para o Alisson. E para você, Teles? Para mim, nota 8. O Alisson, quando foi exigido... Nossa, desculpa, de novo, eu bati no notebook, mas nota 8. O Alisson, sempre que ele foi exigido, ele conseguiu fazer a defesa que ele faz no escanteio. Ele faz a defesa, a bola vai para baixo, ele evita antes do kick defender. É uma defesa de goleiro de primeira prateleira da Europa. Então, tipo assim, eu acho que o Alisson foi muito bem. Nota 8, meu titular, gosto muito do Alisson. E merece não ser criticado, porque o que fazem com o Alisson é uma perseguição muito injusta. É isso aí. Para você, Jamile, o Alisson também fez uma partida bem segura? Com certeza, como os meus amigos próprios falaram, pouco exigido, mas quando precisou dele, estava ali, fez boas defesas, principalmente no final da partida, onde a Escócia acabou chegando mais do gol, mas, graças a Deus, Alisson estava ali, fez ótimas defesas, então nota 8 para ele também. Muito bem, nota 8 para o Alisson, e agora vamos falar do Gabriel Magalhães, que ontem a defesa brasileira nem foi tão exigida assim, né, como disse o Layer, mas começando por você, Layer. O Magalhães é um jogador que eu gosto muito, canhoto, ajuda muito na saída de bola, craque, realmente não é à toa que é considerado um dos melhores zagueiros do mundo, jogando pelo Arsenal, do lado de Saliba, que é outro monstro, e eu acho que do lado do Marquinhos ele cresce bastante também, ele vai sempre muito bem. Eu acho que desde quando ele ganhou
unanimemente E, cara, quando ele passou a ser o cara da zaga, ele nunca deixou a desejar. Desde a Copa América, assim, que ele é titular, ele vem jogando muito bem. Eu acho que ontem foi mais um jogo que a nossa defesa foi muito segura, muito passa pela capacidade do Gabriel Magalhães. Então, eu acho que talvez um 7,5 seja uma boa nota, porque ajudou muito a criar ofensivamente, sendo o primeiro homem com bola do Brasil, e defensivamente muito seguro. Então, eu acho que o Gabriel Magalhães é um jogador indispensável para o Brasil, e 7,5 é uma boa nota. Muito bem, e a sua nota, Rafael Teles? Eu peço nota 7 para o Gabriel Magalhães. Acho que ele e o Marquinhos não vou ter muita diferença para analisar, mas eu acho que os dois foram muito bem no jogo. Entregaram uma boa linha de defensiva. O Brasil não tinha dificuldade para sair jogando, isso dá muito por causa dos dois. E eu gosto muito do Gabriel Magalhães. Para mim, se fosse para escolher entre ele e Marquinhos, para mim o Magalhães ele foi o melhor jogador, provavelmente, do Arsenal na temporada, e mostra muito como ele é muito bom jogador. E para você, Jamile? Eu vou ter que rasgar elogios para ele aqui, apesar de pouco exigido também. Todos os duelos dele foram ganhos. Gabriel Magalhães, craque dentro de campo. Eu gosto muito do jogo dele, eu gosto muito do zagueiro que ele é. Eu gosto muito da explosão, acho que ele toca muito para frente. A gente vê o Gabriel Magalhães e Marquinhos tocando muito para frente, não ficando naquele vai e volta com a bola, mas querendo o jogo, querendo procurar os atacantes. Então, acho que foi melhor na defesa ali. Gosto muito dos desarmes dele também. Eu vou dar 8 para ele também. Muito bem, agora vamos falar do Marquinhos, começando com o Laia de novo. Cara, o Marquinhos entra na mesma questão do Alisson, é um jogador muito crucificado por boa parte da torcida, sem motivo algum. O Marquinhos é campeão 2 vezes seguidas da Champions League, capitão do PSG, desde quando o Thiago Silva saiu, hoje também é capitão da seleção em várias oportunidades, é um zagueiraço. Eu acho que o Marquinhos vai ficar com a nota um pouco abaixo da do Magalhães, porque com bola ele não é o zagueiro mais exigido do Brasil, mas fez outra partida muito segura, então uma diferença curta de nota ali, eu acho que o Marquinhos fica com a nota 7, o Magalhães 7,5. Ok, para você, Rafael Teles? Para mim é nota 7 também. Acho que não tem muito como diferenciar. Acho que os dois fizeram um jogo conjunto muito bom. O Marquinhos, que no jogo contra o Marrocos foi pavoroso. O Magalhães foi um pouco melhor. Hoje os dois mandaram muito bem. Muito feliz pela dupla de zaga. É isso aí. E para você, Jamile? Concordo com tudo. Dou 7 para ele também. Eu não vi um jogo tão bom quanto do Magalhães, ele foi pouco exigido também, mas gosto do jogo dele, gosto como ele também toca muito para frente, e 7 para ele também. Isso aí, agora vamos para as laterais. Douglas Santos, hein? Este rapaz chegou desconfiado e vai fazendo uma baita Copa do Mundo com muita segurança. É aquele lateral que vai ganhando destaque, hein, Laia? Vem ganhando destaque, uma surpresa muito boa o Douglas Santos. Jogador que a maioria assim, não conhece, ele foi campeão das Olimpíadas em 2016, depois vai para a Rússia, um jogador que, a gente não acompanha o campeonato russo, né, sendo muito honesto, então a metragem que a gente tinha para ver era só os jogos pela seleção, e eu acredito que desde quando ele jogou pela primeira vez nessa seleção do Ancelotti, ele sempre foi muito bem, talvez tenha feito um jogo abaixo ali contra a França, mas foi um jogo abaixo do time inteiro, então não tem como crucificar ele, ele faz um arroz com feijão muito bem feito, Douglas Santos, e ontem teve um bom destaque, ajudou bastante o Vinícius Júnior no corredor esquerdo, quando foi acionado, então o Douglas Santos fez uma partidaça, eu acho que é mais um que merece um 7,5 aí, e é uma surpresa muito boa para o Brasil, porque a gente vinha sofrendo com a lateral, e a lateral esquerda, a gente não tinha uma esperança como na direita, a gente tinha o Wesley, que infelizmente se lesionou, e o Douglas Santos chegou e tomou conta da posição, e acho muito difícil que vai perder durante a Copa. É isso aí, para você, Rafael. Eu gosto muito do Douglas Santos, acho que ele é o jogador que ele sabe das suas limitações, ele sabe do que ele pode fazer, e ele não compromete com o que ele tem a entregar. Ele entregou muito bem contra Marrocos, eu acho que ele foi muito bem. Eu acho que ele conseguiu parar o Hakimi, as entradas pela direita do time marroquino. Ele foi muito bem. Contra o Haiti, ele quase crava um gol, ele chuta a bola para fora. No chute ele podia ter até pegado melhor, mas ele vem mostrando por que ele é o titular da posição. Para mim, uma das acertos do Ancelotti por ter levado o Douglas Santos e ter colocado ele de titular. E ele vem mostrando porque ele merece. Eu não falei minha nota até agora, mas minha nota é 7,5 para o Douglas Santos.
7,5 para o Douglas Santos. E você, Jamile? Em uma posição que tá difícil ultimamente, que é lateral, fazer o simples bem feito já é muito bom. Então, o Douglas Santos com o Ancelotti faz muito bem isso. E, bom, antecipações muito boas, ofensivamente, defensivamente muito bem também. Então, 7,5 para o Douglas Santos. É isso aí, 7,5 para o Douglas Santos, que inclusive teve uma campanha do pessoal da Cazé TV para seguirem ele no Instagram, né? Porque ele era o jogador com menos seguidores. Então, o Douglas Santos aí fazendo sucesso. Vamos falar de Danilo. Danilo também é outro jogador que vai surpreendendo durante a Copa do Mundo com boas atuações, né, Laia? O Danilo, mais uma surpresa positiva. Eu era um cara que não gostava tanto da ideia da gente convocar o Danilo. Acho que pensando apenas como lateral direito, mesmo que a gente tenha uma safra muito ruim. Eu acho que eu gostava muito do Wanderson, que infelizmente também se lesionou. Acho que era um bom jogador na direita, vinha sendo titular antes de parar de ser convocado. Mas o Danilo surpreendeu muito a gente, porque eu achava que o Ibanhas ia ficar com a vaga depois da lesão do Wesley, porque era um jogador com mais capacidade de chegar no fundo, de produzir um pouco mais ofensivamente, apesar de já ter sido zagueiro, eles fizeram a troca, né? O Danilo foi da lateral para a zaga, o Ibanhas da zaga para a lateral, mas o Danilo é um jogador muito experiente, não à toa tá aí na foto com a faixa de capitão, foi capitão por onde passou, é um jogador com uma história muito grande no futebol, não à toa também, é iluminado, fez gol na final da Libertadores, então é um jogador que a gente pode depositar muita confiança e é um jogador que é o porta-voz dessa seleção também, sempre que precisa falar, quem fala é o Danilo, porque todo mundo no elenco acredita muito nele, o Ancelotti falou por isso, até por isso que ele foi convocado, né? Foi um dos primeiros a ter seu nome cravado na convocação pelo Ancelotti. Então, uma partida muito boa também do Danilo, subiu bem, todas as vezes que o Ryan precisou atuar mais por dentro, o Danilo estava dando opção aberta, quando precisou construir desde trás, o Danilo ajudava muito na saída de bola, então eu acho que o mesmo 7,5 que eu dei para o Douglas Santos na nota, eu acho que vale bem para o Danilo também, porque ajudou bastante, uma surpresa muito positiva para o brasileiro. É isso aí, Rafael. O Danilo é muito seguro, eu acho que o problema que eu penso, assim, que eu acho que pode ser o que vai ocasionar um problema para o Danilo, seja seleções que têm pontas que nem o Yamal da Espanha. Eu tenho preocupação de ver o Yamal e o Danilo no mesmo jogo. Mas contra seleções pequenas, contra os famosos bichos não papão, vai ser mais fácil jogar do que jogar contra a Espanha. Então eu acho que ele vai conseguir entregar uma boa performance defensiva e no ataque conseguir ajudar no que ele pode. Ele até contribui muito bem, principalmente na bola aérea, né? Mas eu acho que o Danilo é unanimidade por causa da má fase do Ibanez, que o Ibanez fez contra a Marrocos, eu não vou esquecer. Então, eu acho que o Danilo é titular com segurança. É isso aí, Danilo ganhando confiança. E a sua nota e a sua opinião, Jamile? Mutado, tá mutado. Perdão, aproveitando que o Rafael falou da bola aérea, a Escócia é uma seleção difícil na bola aérea, né? Mas o Danilo, acho que ele fez bons desarmes ali, ele foi bem no alto, ele subiu para criar, por incrível que pareça, e desceu também para marcar, um jogo cansativo do Danilo. Então eu dou uma nota 7,5 para ele, fez um bom jogo. E como o próprio Rafael disse, vamos ver como que ele vai marcar Yamal, mas nesse jogo foi muito bem. É isso aí, eu também tenho essa mesma preocupação do Rafael, porque o Danilo a gente sabe que ele está fazendo o setor defensivo muito seguro, né? Claro que a gente perde muito com a perca do Wesley, porque era um jogador que apoiava mais ao ataque, mas o Danilo, nessas partidas contra Haiti, Escócia, próprio segundo tempo contra Marrocos, foi muito bem, mas vamos ver aí os próximos jogos, vamos torcer para que ele continue bem. Passando agora para o meio de campo, vamos falar do Casemiro, que talvez seja o jogador mais questionável pelos brasileiros durante essa Copa do Mundo, começando com você, Laia. O Casemiro é um jogador que, desde quando foi trazido de volta pelo Ancelotti para as convocações, agradou bastante, mas na Copa está deixando muito a desejar, a gente está passando uma certa raiva
com o Casemiro. Não está sendo um jogador que foi na temporada no United também. Foi unanimidade no meio campo do United o tempo todo, tanto que quem trocava era sempre a dupla dele, uma hora o Kobe Mino, uma hora o Gart, e o Casemiro sempre como titular. E, cara, agora nessa Copa do Mundo pela seleção, tá deixando muito a desejar. Eu acredito até que esse jogo contra a Escócia tenha sido o melhor jogo dele, mas coletivamente também foi o melhor jogo do Brasil. Mas realmente não dá para dar um destaque para o Casemiro nesse momento, tá deixando a desejar. Então, acho que talvez o Casemiro vai acabar com a nota 6 aí, muito possivelmente. Vai ser a pior dos 11 titulares, porque apesar de ter feito um jogo seguro, sem tantos erros assim, tá parecendo pesado no meio campo, não tá tendo aquela presença que a gente via ele tendo, mesmo antes nos amistosos. Então o Casemiro tá deixando a desejar, mas a gente torce que ele melhore, porque o Fabinho também tá pedindo passagem, quando entra, tá entrando muito bem. Então se o Casemiro quer manter o posto de titular dessa equipe, ele tem que acordar agora nos 16 avos de final. É isso aí para você, Rafael. Tal como a moeda se desvaloriza, os jogadores também se desvalorizam. E eu acho que o retrato de quem se desvalorizou é muito o Casemiro. O Casemiro chegou na Copa com status de titular, de certeza, de segurança, e hoje a gente vê muito ponto de interrogação nele para saber se ele vai ser titular. O Fabinho realmente vem pedindo passagem. Eu acho que o Casemiro não vai sair do time. Eu acredito que o Ancelotti vai manter ele até o final, só se acontecer alguma tragédia e realmente tiver que tirar o Casemiro, eu acho que ele vai ser o titular do Brasil nessa Copa do Mundo. Mas eu penso que ele está abaixo, mas eu acho que pode crescer. No jogo contra o Haiti, ele não foi muito exigido e foi até mal, vamos dizer, deu um bote errado ali que deu muita raiva, mas o jogo ontem ele foi muito bem. Eu acho que ele conseguiu entregar o que eu espero minimamente do Casemiro. Eu acho que o que não pode acontecer é o que aconteceu contra Marrocos. Ali não pode se repetir. Se acontecer de novo, o Brasil provavelmente vai ser eliminado da Copa do Mundo. Mas o Casemiro, se ele jogar o que ele jogou ontem para cima, a gente consegue ter bons frutos nessa Copa do Mundo. Então, nota 6,5 para o Casemiro. Ok, nota 6,5 para o Casemiro. E para você, Jamile? Bom, melhor jogo dele nessa campanha da Copa, até porque os dois outros jogos não jogou o que nós sabemos que Casemiro já jogou. Mas ontem solta muito bem, solta muito rápido a bola o Casemiro, e teve participações boas durante todo o jogo, teve bons duelos, alguns passes que para ver que ele ainda dá umas falhadas, mas jogou bem ontem, jogou o que nós esperávamos que ele jogasse, e espero que isso continue. Mas apesar disso, ainda tem essas falhas que ainda nos irritam, ainda deixa no Casemiro um ponto de interrogação. Será que o Fabinho não é melhor para colocar do que ele, até mesmo pelo físico? O Casemiro vai conseguir durante esses 90 minutos jogar com essa mesma intensidade? Bom, não sabemos, mas esperamos que ele jogue tão bem quanto jogou nesse jogo. E nota 7 para ele. Ok, vamos falar talvez de quem foi o melhor, ou talvez não, acho que todo mundo vai concordar que ele foi o melhor meio-campista aí no jogo de ontem, vem doutrinando. Bruno Guimarães, começa com você, Laia. Cara, eu sou suspeito para falar, porque eu sou defensor ferrenho do Bruno Guimarães. Eu acho ele muito bom, e desde quando o Ancelotti chegou, ele cresceu muito na seleção, muito mesmo. Nas eliminatórias, nos amistosos, ele vinha jogando muito bem, e eu não entendia por que criticavam, porque eu acho que é um jogador que consegue entregar muito defensivamente e produz demais ofensivamente. O Bruno consegue atuar como um box-to-box ali para o Brasil, que é muito importante, porque muitas das vezes a gente vinha jogando sem um meio atacante de ofício. Agora, com o Paquetá, ele consegue ter uma função mais semelhante ao que ele atua no Newcastle, e eu acho que cresce muito também o Bruno Guimarães, um dos melhores jogadores que a gente tem, e que chegou em uma fase muito complicada, se lesionou bastante esse ano, mas é bom a gente ver ele crescendo no momento que a gente precisa, jogando bem com a camisa da seleção na Copa do Mundo. Eu vou ficar com a nota a mais alta que eu dei até agora. Eu acho que eu vou de 8,5 para o Bruno Guimarães, porque realmente dominou o meio campo nesse jogo. Por azar, não, eu acho que também não fez um gol, porque criou bem ofensivamente, atacando o espaço quando o Ryan estava aberto na linha de fundo, atacando o espaço entre um lateral e um zagueiro, pisando na área. Então, acho que o Bruno Guimarães é disparado o melhor jogador que a gente teve nesse meio campo, e disparado o meio campo que vem mais se destacando nos 3 jogos do Brasil na Copa. Muito bem, para você, Rafael.
Cara, eu sonhei que o Bruno Guimarães vai fazer um gol nas oitavas de final. Para mim, vai ser, eu sonhei realmente, vai ser um lance pela direita, assim, vai ter gol do Bruno Guimarães. Enfim. Tá gravado, hein? Hã? Tá gravado agora, tá Tá registrado. gravado, você viu aqui primeiro. Então, o Bruno Guimarães, para mim, o segundo melhor da era do Ancelotti, ele vem crescendo de uma forma exponencial, especial, na minha opinião. Falei tudo errado. Mas ele vem jogando muito bem, ele vem crescendo de produção. Na minha opinião, é o melhor meia da seleção, ele tem a certeza. O que o Casemiro era, agora o Bruno Guimarães ele é a certeza. Então, e deu um gol pro Cunha ontem, né? Então, eu vou dar uma nota 9 pro Bruno Guimarães. Muito bem, nota 9 para o Bruno Guimarães. Você falou que sonhou, me lembrou que ontem a vidente previu que os ETs iam invadir o gramado aos 38 minutos do segundo tempo, mas isso não aconteceu, né? O Neymar ia ser abduzido, mas isso não aconteceu. Bom, agora quero saber a sua nota e a sua opinião, Jamile. Bom, o melhor meio de campo da seleção, com certeza. Tem 3 assistências na Copa, passes muito bons, passes rápidos, aquele cruzamento lindo que ele fez para o Vinícius Júnior. Eu vou falar que ele não cruzou, ele fez amor, porque foi belíssimo aquele cruzamento. O Vinícius Júnior usou muito bem esse cruzamento, mas Bruno Guimarães muito bem dentro de campo. Não tem muito o que falar, só elogios para ele, 8,5 para ele também. 8,5 para ele. Agora vamos falar de Lucas Paquetá com essa bela imagem sempre aí. Começando com você, Laia. Cara, essa foto não dá, velho. Não tem jeito. Ele manteve Essa desde o foto jogo do Paquetá, não dá. Desde o jogo do Marrocos, ele vem mantendo essa piadinha, eu gosto demais. Tem que continuar até o fim da Copa. Eu gosto muito do Paquetá, eu acho muito bom. Quando a gente tinha o meio-campo com o Neymar, eu acho que ele se associava muito bem com o Ney. Agora, sem o Neymar, consegue ser o cara de mais armação do time e vem representando muito bem também. Não vinha tendo bons jogos assim no Flamengo, cresceu na reta final, acho que até por isso que foi convocado para a Copa do Mundo. Foi bem no jogo, no primeiro tempo talvez um pouco mais apagado, mas no segundo conseguiu participar um pouco melhor ofensivamente. Acho que fez um bom jogo o Paquetá. Vou ficar com a nota 7,5 aí para ele. Acho que pode produzir um pouco mais ofensivamente, eu digo no quesito de números mesmo. Eu acho que ele tem a capacidade de dar algumas assistências e não vem conseguindo nesse momento, mas nada que esteja afetando a performance dele nas partidas. Então, eu acho que 7,5 para o Paquetá vai ficar uma boa nota com essa foto maravilhosa. Gostou do Paquetá ontem, Rafael? Gostei demais, ele mandou muito bem, cara. Eu acho que o Paquetá, eu acho também que ele tem que contribuir com mais, com mais participações em gol, mas ele faz o time rodar muito bem. Então, eu acho que o Paquetá é nota 7,5 para ele, estou com você lá. Nessa aí, eu acho que 7,5 para o Paquetá fica de bom tamanho. Tomara que ele faça também um gol contra a Holanda, né? Já botei 2 aí para fazer. Muito bem, é isso aí. Vai ser goleada contra a Holanda. Rafael Telles está prevendo aqui no NA Debate. Bom, agora é com você, Jamile. Mutado. O microfone está te silenciando. Eu estava falando mal... Mentira, não estava falando mal do Paquetá. Eu estava falando mal dos críticos do Paquetá. Inclusive, eu era uma delas. Mas muito bom queimar a língua. Muito bom queimar a língua. O Paquetá tá jogando bem. Ele libera bastante o Bruno Magalhães, porque ele está fazendo um jogo defensivo muito bom. Então, deixa o Bruno Magalhães armar mais jogadas. Mas, mesmo assim, ele também dá alguns passes entre linhas. Ele deu alguns passes futuros para o Vini Júnior, que quase fez gol. Por pouco não faz aquele gol, mas muito bem, lançamentos muito bons também. Estou gostando de ver Paquetá nesses jogos. Nota. Isso aí. A sua nota. 8 para ele. Quase esqueci da nota. 8 para Paquetá. É isso aí. Então agora a gente vai para o ataque. A gente já falou do Vinícius Júnior, que foi o craque do jogo aí. Craque do Brasil nessa Copa. Vamos falar de outro que vem se destacando, que é o Matheus Cunha, né, Laia? Esse eu também sou fã, sou defensor do Matheus Cunha. Por que será? Por que será, né? Deve ser porque eu sou fã do United, mas ele joga muito no United numa função diferente do que ele atua no Brasil. Ele vai mais como um falso ponto esquerdo, ele caindo para o meio, porque o United tem um lateral que ataca muito,
mas na seleção fazendo esse papel do falso 9. Ele se encontrou no 9 do Brasil, que a gente cobra muito que faça gols. O Matheus Cunha está conseguindo entregar nessa Copa, algo que não vinha acontecendo nos amistosos e nas eliminatórias, mesmo com ele fazendo muito bons jogos. Então, eu acho que a temporada que ele teve no United foi muito importante para ele ter a confiança que tem nesse momento, para ser talvez ali o top 3 melhores jogadores do Brasil, junto com o Bruno Guimarães e o Vinícius Júnior na Copa. O Matheus Cunha está jogando muito e está provando que se a bola chegar, ele vai fazer o gol. Eu acho que hoje, apesar do gol, o principal destaque para ele vai ser defensivo, porque ele pressionou como nunca eu vi ali os zagueiros da Escócia. Me lembrou até aquele meme do Dembélé, que ele está pronto para correr, para sair marcando. O Matheus Cunha estava louco para pegar a bola dos zagueiros da Escócia. Então, acho que pelo papel defensivo e pelo gol, que quando a bola chega para o 9, ele tem que cravar, eu acho que dá para dar ali um 8,5 para o Matheus Cunha, que é um jogador que eu gosto muito e que está sendo muito importante para a seleção. É isso aí, Matheus Cunha é outro que está assumindo a responsabilidade, né, Rafael? Com certeza. De ser a mesa a gente não tem nada a ver, né? Porque eu não curto muito o Matheus Cunha e não gosto do United. Então a gente não tem muito a ver, mas eu vou concordar com a nota. 8,5 para o Matheus Cunha. Eu acho que ele pressionou muito bem, ele participou. O gol dele foi um gol que deram para ele? Sim. Mas ele não podia perder e não perdeu. E ele vem fazendo uma partida muito boa contra o Haiti e mais uma partida muito boa agora contra a Escócia. Então, eu estou muito feliz com o desempenho do Matheus Cunha, por mais que eu seja um crítico dele. E para você, Jamile? Eu não vi o Ronaldo jogar, mas eu vi Matheus Cunha. Bom, gostei muito do jogo do Matheus Cunha, principalmente, como o Lair falou, pressão. Um dos gols saiu de uma pressão que ele buscou a bola e ele deixa a bola, se não me engano, para o Ryan. E muito bem, Matheus Cunha, pressionando, dando passes, produziu muito bem com a bola e sem a bola. Então, 8 para o Matheus Cunha. Muito bem. Muito bem, então 8 para o Matheus Cunha. Vamos passar agora para ele, o Ryan, que foi aí também titular nesse jogo contra a Escócia, e quero saber a sua opinião, Laia. Para a nossa audiência que ainda não recebeu, boa noite. Quase que sai o gol do Ryan ontem contra a Escócia. Foi por pouco, numa jogadaça ali. É um moleque que merece o gol, porque com a idade que ele tem, o Ryan é mais novo que eu. Com a idade que ele tem, fazer tudo que ele faz é realmente muito impressionante. Foi meteórica a ascensão dele no Bournemouth, não à toa que muito difícil que depois da Copa do Mundo volte a pisar por lá, deve sair para um clube maior. E acredito até que a entrada do Ryan foi mais para ter um jogador com características de ataque à profundidade mais semelhantes com a do Rafinha, porque se a gente fosse pegar por desempenho, realmente, quem deveria assumir essa vaga do lugar do Rafinha era o Luiz Henrique, que vinha entregando muito pela seleção, está um pouco sumido nessa Copa, mas o Ryan entrou ali, o Ancelotti provou que... O jogo do Ryan provou que a escolha do Ancelotti foi certeira. O Ryan jogou demais, merecia muito ter saído da partida com um gol. Foi muito importante para o ataque do Brasil, também pressionando, igual o Matheus Cunha, como louco ali, não deixava o lateral da Escócia subir de jeito nenhum, marcando o lateral e o zagueiro na saída de bola. Então o Ryan foi muito importante, merecia muito ter saído com gol. Vai ficar com a nota um pouquinho mais baixa que o Matheus Cunha, porque, ao meu ver, o gol que não saiu, ele acabou perdendo o gol, tinha opções melhores do que tentar só finalizar ali, meio que entre as pernas do goleiro. Então acho que o Ryan vai ficar com um 7,5, mas um 7,5 que deixa a gente muito feliz e com um gostinho de quero mais, para a gente poder ver mais do Ryan, que é um jogadoraço. É isso aí para você, Rafael. Tal como também a moeda, o Ryan se valorizou. Ao contrário do Luiz Henrique e do Casemiro, ele não desvalorizou, ele valorizou. O Ryan chegou lá com a expectativa de ser um reserva, que vai entrar nos últimos 15 minutos finais. Ele agora é titular da seleção brasileira, e eu acho que o Ryan entrega muito bem. Ele tem uma performance que é absurda para um menino de 19 anos. 19 anos, ele é muito forte, ele corre muito. Eu acho que esse lance que ele perde o gol, que ele tenta meter debaixo das pernas, eu acho que é um lance que ele achou praticamente. Não acho que ele perdeu, porque ele recebe a bola, traz para dentro, ele consegue chutar e aí fica difícil de finalizar mesmo. Mas eu acho que o Ryan vem muito bem e também vou com 7,5. É isso aí, a sua nota, Jamile.
Estávamos esperando o Luiz Henrique, mas o Ancelotti sabe das coisas, né? Ryan entrou muito bem, muito atento no jogo, não sentiu o peso, bem posicionado, chama muito espaço. O Ryan ele é muito bem posicionado, então é fácil achar ele ali na área. Muito bom, só elogios para o Ryan e 8,5 para ele. Eu vou dar um 8,5 para ele. É isso aí, 8,5 para o Ryan. E agora a gente vai para os jogadores que entraram ao decorrer do segundo tempo. Então, é um comentário mais breve e uma nota que vocês vão selar aí, porque a gente sabe, né, o jogador jogou pouco tempo, né? Tem jogadores que entraram depois dos 80 minutos. Começando pelo Fabinho para você. Lá muita gente está pedindo ele de titular aí, no lugar do Casemiro. O Fabinho tá pedindo passagem, mais um bom jogo, apesar de pouco tempo ali. O Fabinho é um jogador muito seguro, nunca comprometeu em todos os anos de Mônaco, Liverpool, lá na Arábia agora que a gente não vê mais, mas também é um jogador que a gente nunca teve por que criticar. Ficou meio sumido da seleção por um tempo, agora voltou, tá tendo uma passagem legal aí nessa Copa do Mundo, entrou bem em todos os jogos, praticamente, e já vinha bem desde o jogo contra o Egito e contra o Panamá. Então, acho que o Fabinho vai ficar com a nota mais baixa por ter entrado durante a competição, mas realmente, se continuar entregando o nível que ele está entregando, vai ser muito bom a gente poder ver o Casemiro e o Fabinho como dois volantes que a gente acredita muito, pensando também na recuperação do Casemiro nessa Copa do Mundo. Então, acho que ali um 6,5 para o Fabinho pelo pouco tempo que jogou, mas a nota mais baixa não é porque ele comprometeu nem nada, é mais pelo pouco tempo de atuação mesmo, mas é um jogador que a gente pode ter confiança. É isso aí para você, Rafael. Eu acho que o Fabinho foi um dos poucos nomes dessa lista que não foi convocado, né? Ele foi chamado. A gente já sabia muito bem o que o Fabinho faz, o que ele entrega. Então, é um nome de segurança. E eu acho que aquela fala do Casemiro, que ele fala que, da minha característica, eu acho que só o Fabinho tem hoje no mercado, no mundo. Então, ele fala... Essa fala do Fabinho contribui muito para o Fabinho, do Casemiro. Contribui muito para ele ser convocado, e agora eu acho que o Fabinho também é outro que valorizou muito lá nos Estados Unidos, e o Fabinho, não sei se ele deve ser titular, acho que tem que ter mais tempo para mostrar. O jogo da Holanda talvez seja muito decisivo para saber, e os treinos agora também vão ser muito decisivos para saber quem vai ser o titular. Eu acho que o Fabinho entrou bem, um 6,5, acho que mostra bem o que ele jogou ontem. É isso aí, na sua opinião, Jamile? Acho que meus amigos falando tudo, entrou bem, pouco tempo de campo, mas entrou fazendo o que precisava fazer, substituiu bem o Casemiro, 6,5 para ele também. 6,5 para Fabinho. Agora vamos falar de Gabriel Martinelli, que é um jogador que também vem recebendo bastante críticas aí do torcedor brasileiro, né, Laia? A galera não gosta muito do Martinelli, assim, em geral. Eu também vou ter que assumir que não sou dos maiores fãs. Não acho que seria um jogador que não teria que ser convocado, mas na minha visão, se a gente estivesse com o Endrick, com o Estevão, talvez seria o jogador que eu cortaria, porque para mim o Neymar era indispensável na convocação, então se tivesse que tirar alguém do ataque, para mim cairia o Martinelli, mas não é um jogador que comprometa nada para a seleção, mas também não foi uma partida muito iluminada ali do ponta, então eu acho que uma nota 6 para o Martinelli, porque eu acredito até que ele acabou participando menos do que o Fabinho no jogo, mas também, novamente, repito, não é por mau desempenho nem nada, é mais pelo tempo e pela pouca amostragem. E para você, Rafael? 6,5 para o Martinelli, não fez muita coisa também não. Eu também não sou muito fã dele, eu acho que não me convence. Mas para ser reserva tá tudo bem, não acho que me irrita tanto. E se o Ancelotti colocou ele primeiro do que, sei lá, o Luiz Henrique, colocou primeiro que o Neymar, é porque tem um motivo. No treino ele está mostrando alguma coisa. E 6,5 tá de bom tamanho pro Martinelli. E para você, ô Jamile? Entrou, não cheirou nem fedeu. Só entrou, não fez nada demais lá, porque pouco tempo de bola. 5,5 para ele. 5,5 então para o Martinelli, e agora é a hora do Layer brilhar, né? Vamos falar do homem. Vamos falar de Neymar Júnior, que retornou. Nem precisa. Nem precisa. Cadu, assim, você me Voltou emociona. para a Copa do Mundo, Neymar, hein, Layer?
Cara, pô, tudo que eu falo todos os dias aqui na sala DNA, pô, essas coisas não precisa repetir. Eu acho que eu nunca vou gostar de um jogador igual eu gosto do Neymar. E para mim, agora sendo realmente honesto, não teve bastante participação com bola, mas não acho que o Neymar tenha produzido nada ofensivamente. Deu um passe bom para o Vinícius Júnior, mas de resto acabou mais sendo particular jogo ali também com 3-0, não tem por que ficar se arriscando tanto no ataque, mas é muito bom ver o Neymar o Neymar saudável, podendo ajudar a seleção, mesmo que seja como um reserva. Eu acho que ele está disposto a aceitar esse papel, porque num momento como esse, mesmo ele sendo o craque, o camisa 10, tudo, ele tem que reconhecer que muitas das vezes o físico pesa para todo mundo, e não é porque ele o Neymar é um gênio, é um dos melhores jogadores da história, que não vai pesar para ele. Então, eu acho que se o Neymar conseguir aceitar esse papel de coadjuvante, aceitar esse fato de que muitas das vezes ele vai ser mais um jogador para entrar e fazer o Brasil respirar um pouco mais com bola, porque ele consegue trabalhar, consegue jogar pendulando a bola do lado direito para o esquerdo tranquilo. Então, acho que o Neymar vai ficar com a nota 6,5, mas, claro, não por falta de desempenho, também por mostragem, mas é muito bom a gente poder ver o Neymar saudável jogando bola, porque ele é mágico de se ver. É isso aí. O que você achou da volta de Neymar, Rafael? Parece que eu acabei de ouvir uma declaração de amor para Dia dos Namorados, assim, do Laia. Mas eu acho que o Neymar realmente foi muito bem. Nada me tira da cabeça que ele não tentou fazer um gol olímpico ontem no escanteio, que ele teve a chance. Para mim, ele tentou, mas o zagueiro foi bem, tirou. 6,5 para ele também, acho que ele jogou muito bem nos minutos que teve, ele controlou a bola. As chances, ele teve, sei lá, 4 bolas no jogo, as 4 bolas, ele tentou criar, tentou alguma coisa diferente. Eu acho que esse é o papel do Neymar na seleção. Curto muito esse momento dele, que ele tá nervoso, mas ele mostra que ele pode ser útil ainda para a seleção. Muito bem. E agora a sua opinião, Jamile, a volta de Neymar Júnior com a camisa da seleção brasileira. Falando um pouco off-campo, Cadu, foi lindo ver o estágio todo debrulhado, vendo o Neymar entrar. Foi uma sensação muito bonita ver como ele é realmente um ídolo geracional, né? Não sei vocês, com quem vocês estavam assistindo o jogo, mas eu tinha alguns meninos do meu lado, alguns adolescentes, e quando o Neymar apareceu na tela, loucura! Eles enlouqueceram. Então, é bonito ver essa relação que ele tem com o Brasil e com os torcedores. Mas falando sobre o Neymar dentro de campo, bom, entrou, deu alguns passes, deu aquele passe para o Vinícius Júnior, que quase aproveitou bem o passe. Mas foi isso, 6,5 para o Neymar. Vamos ver o quanto que nós vamos ver dele fazendo esse jogo, mas, como eu posso dizer, eu gosto de fazer assim, né? Só lá. Faltando, né? Só faltando. Só aqui, ó. Fazendo simples, mas bem feito. E espero que consiga crescer nessa seleção, porque, bom, é ídolo inquestionável e queremos ver o Neymar dentro de campo. E se o Neymar faz um gol ontem, Lai? Cara, se o Neymar faz um gol ontem, eu ia chorar copiosamente, tal qual uma criança. Ele não estava aqui, ó. Ele não estaria aqui. Com certa tranquilidade, eu ia chorar copiosamente, tal qual uma criança. Eu já quase chorei quando entrando. Se ele faz um gol, esquece. Grande Neymar Júnior. O Neymar realmente é o ídolo dessa geração, desde quando surgiu. Realmente não surgiu outro jogador dessa magnitude que alavancasse tudo isso com a camisa da seleção brasileira. Bom, então vamos agora falar de outro jogador. E agora são 2 jogadores que entraram bem rapidinho, né? Entraram aos 82 minutos, que foi o caso do Alexandro, que entrou no lugar do Douglas Santos. Mas uma coisa curiosa nessa substituição, eu tenho a impressão que o Ancelotti, ele quer dar chance, mesmo que seja 5 minutos, para quase todos os jogadores nessa Copa do Mundo. Para falar, levou por quê? Não, ele vai lá e coloca o jogador. Ele tem feito essa rodagem. Alexandre tem muito que avaliar, mas o que você achou dessa curta participação dele, Laio? O Ancelotti está fazendo a mesma coisa que o Tite fez em 2022, né? Colocou os 26 para jogar, colocou até o terceiro goleiro, o Everton, uma cena bonita dele entrando. Eu acho que o Ancelotti vai fazer a mesma coisa nessa Copa. O Alexandro, sinceramente, se falasse que não entrou também, eu acho que eu teria acreditado. Eu não lembro dele pegando na bola também, mas
Aquela notinha 6 padrão ali, porque não comprometeu, porque se tivesse comprometido a gente teria lembrado, mas também não fez nada tão positivo assim no jogo, aquela notinha 6 padrão. Para você, Rafael? Para mim também é nota 6, porque realmente não teve muito tempo para mostrar o que fez. Eu acho que ele é muito questionado, muito porque eu também não sei se eu levaria o Alexandre, mas dentro das opções, talvez tenha sido a melhor dele levar, mas ele entrou ok, fez uma partida ok, eu acho que é nota ok, então é nota 6. E para você, Jamile? Eu não sou uma das maiores fãs do jogador Alexandre, mas ontem chegou, entrou com pouco tempo também, como já disse, no cheirou, nem fedeu. 6 para ele também. É até injusto dar nota para ele. É isso aí. E agora o Endrick, né? O Endrick também entrou na partida de ontem. Muito pedido. Também a torcida vai à loucura quando o Endrick entra. E eu quero a sua opinião, Laia, porque o Endrick agora com o Matheus Cunha fazendo gols também, dificilmente ele vai ganhar essa vaga como titular, né? Que muita gente estava pedindo. Mas vai pedindo passagem, continua pedindo passagem, né, Laia? Laia deu uma travada, ele e o Rafael, então vou passar para a Jamile falar sobre o Endrick, o que você achou da participação dele. Bom, assim como Alexandre entrou com pouco minuto de tempo, mas o Endrick é um jogador que nós estamos esperando o Ancelotti dar um pouco mais de tempo, e eu acho que o que ele podia dar esse tempo, eu acho que seria nessa fase de classificação, e ele não deu. Agora, nesses mata-matas, eu acho um pouco mais difícil, mas ele é novo, um menino novo, tem muito jogo pela frente, muitas Copas, esperamos ainda pela frente, e esperamos, de fato, o Endrick jogando bola, sendo o protagonista que ele já foi, na seleção, mas nota 6 para ele. Nota 6 para o Endrick, que entrou com muito pouco tempo, né? 82 minutos, e aquela situação da galera pedindo o Endrick na seleção como titular e tudo mais, vai sendo um pouco amenizado agora, com o Matheus Cunha fazendo gols. E ontem teve até uma situação que poderiam ter tocado a bola para o Endrick, acho que era o Vinícius Júnior, poderia ter tocado, queria fazer o gol, mas também vi algumas reclamações que o Endrick ontem não entrou com tanta vontade, estava tocando bola para trás, enfim, tem toda essa questão. Enquanto os meninos não voltam, eu vou passar já para o Ancelotti, que é o nosso último a ser aí avaliado, e depois de muitas críticas na estreia da seleção contra Marrocos, depois de muitas críticas também até na vitória contra Haiti, ontem a seleção brasileira fez a sua melhor partida, né, Jamile? Com certeza. Como eu já disse, a seleção ela vem de uma crescente, né? O próprio Ancelotti falou isso. O Ancelotti não teve muito tempo, não teve uma seleção fixa para treinar de fato. Então a gente vê desde o jogo de Marrocos, que foi um jogo ruim da seleção, mas teve o fator que era o primeiro jogo da seleção na Copa, tava uma estreia, um time mais difícil, então de fato foi um jogo mais difícil, mas ele teve contra o Haiti, que deu uma melhorada, e por fim, esse contra a Escócia. Então, é perceptível a melhora da seleção na mão do Ancelotti, é perceptível a melhora de jogadores na mão do Ancelotti, e um sistema que ontem ele trouxe, que ele usou bastante o losango, e eu gostei muito do jogo técnico do Ancelotti, da pressão que a seleção, ela mostrava dentro de campo. A postura da seleção foi uma postura muito linda. Acho que a gente estava cobrando de fato essa postura de uma seleção grande, uma seleção que tem uma camisa, e mostrou essa camisa ontem, mostrou para que veio. E isso tem uma mão, com certeza, do Ancelotti. Tinha a mão do Ancelotti ali. E espero que essa escadinha de melhora venha que nós venhamos pular esse degrau e melhorar cada vez mais. Nota para ele, né? Vou dar 8 para o Ancelotti. Quanto? 8 para o Ancelotti. 8 para o Ancelotti, sua melhor exibição. Agora eu quero também a nota do Matheus Laia e do Rafael Teles, que estão de volta, sobre a atuação de Ancelotti ontem. O homem entrou em campo? Não, brincadeira. O velho sabe das coisas. Ele montou o time bonitinho, 4-3-3 básico ali, cada jogador cumprindo sua função tranquila. Às vezes o mais correto é você não inventar muito
e o Ancelotti arrumou o time da forma mais básica que a gente pode pensar um time, num 4-3-3 arrumadinho ali. Acho que ele acertou também o jogo do Ryan prova que ele acertou na escolha do Ryan ao invés do Luiz Henrique, então acho que o Ancelotti tem muito que ser elogiado agora nesse jogo contra a Escócia. Eu acho que talvez a gente possa ficar aí com a nota, talvez um 9. Se ele tivesse botado o Neymar um cadinho antes, ele ficava com 10. Como ele colocou o Neymar um pouco depois, ele vai ficar com a nota 9 aí. Espero que para a próxima ele possa melhorar nessa questão. É verdade, é verdade. Agora vamos falar, então, nesse pique de seleção brasileira, o que a gente está esperando, quero saber a opinião de vocês, do Brasil nas próximas fases da Copa do Mundo. Hoje ainda a gente vai saber quem que o Brasil vai enfrentar, não sabemos ainda se é Holanda, Japão, Suécia, mas como que está a expectativa de vocês? Vocês falaram que esse jogo trouxe mais confiança, mas vocês fazendo essa simulação aí, como que vocês estão avaliando esse futuro do Brasil, começando pelo Laia? Cara, a confiança é tanta que o negócio é o seguinte: se a gente pegar isso aqui, se a gente pegar a Holanda, é pra porrar, entendeu? É porrada neles. Eu não quero saber de nada. Se eu tiver medo da Holanda, que não tem uma Copa do Mundo, eu vou ter medo. Eu vou ganhar de quem? Então, se a gente tem 5 estrelas no peito, com o time que a gente tem hoje, a gente não pode ter medo da Holanda, com todo respeito. Eu acho que também, a gente não pode pensar em momento algum em dificuldade contra Japão ou Suécia, com todo respeito aos três. Eu acho que o Brasil tem mais do que obrigação de passar o carro, realmente. A gente não pode ter dificuldade nesses 16 avos de final. A gente tem que passar com notoriedade para as oitavas, porque eu acho que é nesse momento ganhar um mata-mata com peso. Por exemplo, se a gente enfrentar a Holanda, claro, a Holanda nunca foi campeã da Copa e tal, tem um time maneiro. Eu acho que se a gente conseguir fazer um bom jogo contra eles, é algo que vai dar muita confiança para os jogadores. Então é um negócio muito importante a gente conseguir pegar um adversário com certo mais peso, assim. O Japão, a Suécia e a Holanda são times muito melhores do que a Haiti e Escócia, que foram as duas seleções que a gente ganhou na Copa, mas sinceramente eu não temo nenhuma das três. Eu acho que o Brasil tem muito mais time e acho que a gente tem tudo para passar com muita tranquilidade em qualquer um dos três que vier no nosso caminho. É isso aí, eu gosto de confiança. E você, Rafael, está na mesma confiança? Eu sou mais de pé no chão. Eu acho que a gente tem que ter cuidado. São adversários competentes, que dão trabalho. Eu acho que principalmente a Holanda, mas eu acho que o Brasil tem que ir num torneio de tiro curto. É importante ter confiança e o mental do Brasil está muito bom, né? A gente só vê jogadores melhorando, a gente não vê ninguém piorando. Depois do empate contra o Marrocos, a gente só viu o time crescendo de produção. E eu acho que isso é muito bom. E o problema realmente é o trabalho ser muito novo e a gente não saber lidar com... Por exemplo, o Brasil, nesses 3 jogos, teve que ficar mais com a bola. Contra o Marrocos, nem tanto. Mas contra a Haiti e Escócia, a gente ficou mais com a bola. Eu quero saber como o Brasil vai se virar para ficar em situações que a gente vai ser empurrado para trás, o que foi a situação de Marrocos. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado nessa hora contra a Holanda. Eu acho que o Japão provavelmente deixaria o Brasil ficar mais com a bola, a Suécia também. A Suécia, na minha opinião, se pegar entre os 3, eu prefiro pegar a Suécia, porque é um time mais fraco. Tá com mental abalado porque levou 5 da Holanda, então, com certeza, é algo que impacta no 16 avos. Então, eu acho que o Brasil tem muita moral na competição, mas tem que ter cuidado. Não acho que é tão babado assim, não. Muito bem. E como está a sua expectativa, Jamile? Eu vou ficar entre os dois ali, nem tão fria, mas também nem tão quente, vou ficar na morna ali. Como eu já disse, a seleção ela vem crescendo, né? O Ancelotti ele falou que a cada jogo a seleção é melhorando e esperamos isso de fato. Esperamos essa crescente tecnicamente na seleção. E, bom, contra o Japão ou a Holanda, temos que ver, porque o Brasil sem a bola a gente viu que consegue jogar, com a bola a gente viu que consegue jogar, mas sem a bola como que vai ser? Como que vai ser quando vai pegar uma seleção mais ofensiva, uma seleção, vou dar o exemplo da França, porque hoje a gente vê que é a seleção mais ofensiva que tem na Copa. Como que vai fazer? Esse meio de campo, ele vai conseguir, esse meio de campo vai conseguir segurar a pressão? Bom, essa é uma dúvida que nós temos, mas a dúvida hoje é da Holanda, né? Bom, eu acho que o Brasil consegue passar sim, não acho que seja um jogo extremamente fácil,
nenhum jogo da Copa né? A Copa não é uma competição fácil, mas eu tô esperançosa que consegue passar e vai chegar nas oitavas de finais bem, se Deus quiser passar também. E, não sei, campeã? Né? Rumo ao Hexa, né? Vamos ver. Rumo ao Hexa. É isso aí. E essa questão que o Rafael falou é muito importante porque a Copa do Mundo é de tiro curto. Então, uma seleção pode crescer, mesmo que ela não seja favorita, dentro da Copa. Assim como a gente viu a Argentina em 2022, quem sabe esse ano não seja o Brasil. Agora, fazendo uma outra questão, que a gente já está chegando aqui próximo da reta final do programa. Vocês citaram aí até a França, eu quero saber na opinião de vocês, porque a fase de grupos está terminando, né? E eu quero saber quais seleções desempenharam o melhor futebol até agora, começando com o Laia. Cara, a gente vê algumas seleções que tinham tudo para tá jogando um bom futebol. A Espanha dava muito medo em todo mundo antes de começar a Copa, não está conseguindo desempenhar o futebol que desempenhou tanto na Euro, tanto na Nations. Eu acho que Portugal também tinha muita expectativa antes de começar a Copa. Tudo bem que venceu de 5-0 o Uzbequistão, fez um jogo legal, 2 gols do Cristiano, mas um adversário mais fraco, igual a gente pegou o Haiti, então acho que não é tanto um parâmetro assim. Então eu vou acabar ficando com o óbvio ali, eu vou acabar ficando com a França, que ganhou tranquilo do Senegal, 3-1, ganhou tranquilo do Iraque, com pênalti frio máximo, só o Mbappé correndo no jogo, ganhou de 3-0. Então, eu acho que eu vou acabar ficando com a França como a melhor seleção na Copa até o momento. E para você, Rafael? Para mim, eu acho que no futebol, uma sociedade muito imediatista, onde que a Espanha empatou, então a Espanha é o lixo. Portugal empatou, então Portugal é um lixo. O Brasil empatou, então não vai ser hexa. Então, eu acho que é muito difícil de você botar a razão no primeiro. Sempre é o resultado que está em primeiro julgamento. Mas eu acho que eu vou fugir das favoritas. Eu acho que as favoritas até agora não desempenharam o que eu espero delas. Para mim, a seleção que mais jogou bola é a Holanda. Eu acho que a Holanda, com quem enfrentou, jogou muito bem. O Japão é uma seleção competente. Meteu 5 na Suécia. Então, eu acho que a Holanda é realmente de futebol pesado. E com o que tem, eu acho que foi o futebol mais vistoso, assim. Foram jogos muito bons da Holanda. Todos os jogos da Holanda foram maneiros de assistir. O destaque também é a Noruega. Pois é, a Noruega cotada para ser surpresa na Copa e vem correspondendo bem também. E eu também concordo com... Quem botou no DNA sabe muito de bola, né, Cadu? Quem botou no bolão do DNA que a Noruega ia ser uma surpresa, sabe muito de bola. É verdade, é verdade. Agora, uma coisa que vocês falaram também aí sobre a Holanda, eu também acho que não vai ser jogo fácil, não. Eu acho que não vai ser jogo fácil, mas Brasil é favorito nesse jogo. Bom, agora a sua opinião, Jamile. Bom, já que vocês falaram do meu palpite da seleção aqui, eu acho que a Noruega desempenhou um futebol muito bom, gostei muito de assistir a Noruega jogar. França também gostei bastante, já falou quais ali no plural, vou falar dessas duas principalmente. A França tem um jogo muito bonito, coletivamente tem um jogo lindo. Inclusive amanhã tem Noruega e França. Jogão, não perco nem a pau, vai ser jogão. França no individual muito bom, o Mbappé tá jogando muita bola, assim como o Haaland também, mas eu quero menção honrosa aqui ao México, que passou invicto nessa classificação, tudo bem, que é uma chave mais fácil, mas tem um fator casa, mas passou sem sofrer gols, e é uma seleção que jogou bola, tá jogando bola. É isso aí. Temos essas menções honrosas. E a gente agora está chegando naquela última pergunta que tem sempre aqui todo o programa. Inclusive, a minha melhor partida mudou em relação ao último programa. E vou perguntar para vocês qual foi o melhor e o pior jogo da Copa até aqui, começando pelo Laia. Cara, melhor é complicado. A gente teve muito jogo legal. A gente teve Holanda e Japão, foi um jogaço. Eu gosto de ver goleada, então eu gostei muito de Alemanha e Curaçao, principalmente o gol do Curaçao deixou todo mundo feliz pra caramba, mas eu gosto de ver um placar mais elástico assim. Eu gostei muito de Colômbia e Uzbequistão, foi de madrugada, mas foi um jogo muito maneiro, mas eu vou acabar com um jogo que eu achei muito competitivo, achei que os dois times foram bem do início ao fim, então eu vou ficar com o 3-2 de Noruega e Senegal. Eu acho que foi um jogaço, a gente viu o Haaland destruindo com o jogo, o Senegal buscando, o Ismail Assar, 2 gols, quase fez o terceiro, quase que terminou empatado. Então, acho que foi um jogaço do início ao fim, os dois times atacando muito.
foi um jogo maneiro de talvez um jogo que muitas pessoas podiam não dar nada, porque o Senegal foi mal contra a França, mas fez um jogaço contra a Noruega, não merece estar eliminado precocemente do jeito que está, ainda pode tentar passar em terceiro colocado, mas até o momento está eliminado, não é um dos melhores terceiros, mas foi um jogaço, eu gostei muito de ver. É isso aí, para você, Rafael. Para mim, tem 2 jogos que eu participei também do quadro, então já sei o que eu respondi antes. Eu falei Holanda e Japão, 2-2. Não vou repetir de novo porque é chato, mas eu acho que de jogo legal que eu me diverti vendo, eu penso muito em Argentina 3, Argélia 0, por causa do gol do Messi, os 3 gols do Messi, na verdade. Então, eu me diverti muito vendo essa partida. Também Inglaterra e Croácia, um jogão maneiro, 4-2, jogo emocionante. É isso aí. E vocês estão pulando o pior jogo, hein? Estão pulando o pior jogo aí. O que foi o pior jogo? Cara, o pior foi com certa folga para mim, Panamá e Gana. De madrugada, o jogo foi ridículo, 1-0 com um gol cagado no final, foi feio de ver, eu nem sei por que eu vi até o final. Então, eu acho que Panamá e Gana vai ficar com o pior ali, foi puxado. E você é bobo. E para você, Rafael? Para mim é Canadá e Bósnia. Eu não cheguei a ver esse jogo, então não posso falar, mas eu acho que foi Canadá e Bósnia. Do que eu vi, Canadá e Bósnia foi horrível. Também concordo nesse, viu? O que eu vi, esse foi terrível. E para você, Jamile, qual foi o melhor e o pior? Eu vou seguir com Rafael. Inglaterra e Croácia foi um jogo muito bom, 2 seleções muito boas, que teve um jogo muito bom, mas eu também quero falar um pouco de Cabo Verde e Uruguai. Cabo Verde fez o primeiro gol, foi um jogo lindo. Eu sou um pouco emotiva, eu chorei assistindo, mas acho que foi por isso mesmo, Cabo Verde jogando ali a sua estreia e provavelmente se classificando, né? Está sendo lindo ver a campanha que o Cabo Verde está fazendo. O pior jogo que eu assisti, bom, acho que foi Gana e Inglaterra. Jogo chato, jogo ofensivamente muito, muito ruim. Harry Kane perdeu um gol absurdo, que normalmente ele não perde, e acho que esse foi o pior jogo que eu assisti. E quase que o Gana ganhou, né, Jamil? Pois é. E quase que ali sai um gol de Gana. Olha, e a Inglaterra tá lá. E esse jogo foi realmente muito chato. E para mim o melhor jogo foi o que a Jamile falou. Eu gosto de jogo emocionante, aquele jogo que traz um clima, e foi Uruguai e Cabo Verde. Cabo Verde está realmente fazendo uma campanha muito boa. E mesmo naquele empate contra a Espanha, um 0-0, que foi muito legal, Cabo Verde propôs jogo contra o Uruguai. Então foi legal de assistir Cabo Verde realmente fazendo uma campanha aí histórica. Bom, pessoal, gostaria de agradecer aqui a presença de cada um de vocês, o Layer, o Rafael, o programa já está terminando, a Jamile, muito obrigado pela participação de vocês, foi uma honra. E também agradecer quem nos acompanhou até aqui. Você pode se inscrever no canal, deixar aí o seu like e seguir o Nos Acréscimos para seguir acompanhando o NA Debate, que já volta no domingo. Tá aí, ó, se inscreve no canal, deixa seu like, volta no domingo, onde a gente vai fazer aqui uma projeção, mais uma nova simulação, ver o que a gente acertou, o que a gente errou, daí da fase do mata-mata. É isso, valeu, um grande abraço, valeu todo mundo, fiquem em paz com Deus, valeu, tchau, valeu.